O advogado Carlos Silva de São Paulo me escreveu dizendo que foi pesquisar no dicionário Aurélio, que ele possui lá em seu escritório, né, sobre o verbo periciar. Ele diz, professor, é um verbo que está na moda, aparece em muitas reportagens, por sinal, vocês podem conferir aí. E ele disse que não encontrou lá no dicionário. Ele me perguntou, professor, o que é que o senhor poderia falar aí sobre a regência desse verbo periciar? Olha só, você não vai encontrar esse verbo nem no Aurélio, nem no dicionário Wise, nem no dicionário Caldas Aulete, nem no dicionário Michaelis, que são os principais dicionários mais comuns, né, da nossa língua portuguesa, né, verde e amarela, nossa língua portuguesa. Você também não vai encontrar esse verbo no vocabulário ortográfico da nossa língua portuguesa, o VOLPE. Né, observe, o VOLPE não registra o verbo periciar, registra apenas perícia e pericial. Você também não vai encontrar esse verbo nos principais dicionários de regência da nossa língua portuguesa, como, por exemplo, o dicionário do professor Celso Pedro Luft, do professor Francisco Fernandes, você não vai encontrar. Você também não vai encontrá-lo nos principais manuais que tiram dúvidas da nossa língua portuguesa, como, por exemplo, o dicionário do professor Domingos Pascoal Segala, como, por exemplo, o ABC da Língua Culta, também do professor Celso Pedro Luft, ou no dicionário de questões vernáculas da língua portuguesa do professor Napoleão Mendes de Almeida. Você também não vai encontrar esse verbo. Por que você não vai encontrar? Porque esse verbo ele não é registrado pelo padrão formal da língua. O professor e desembargador Geraldo Amaral Arruda, em seus escritos, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em seus escritos fala que isso é modismo jurídico e que esse verbo ele não existe. Eu encontrei um registro desse verbo aqui, ó, observem, nesse dicionário Wise de conjugação de verbos, que foi preparado pelo gramático José Carlos de Azeredo. Ele apenas diz que o verbo periciar registra o verbo na relação de verbos aqui do dicionário, e ele diz apenas que a conjugação dele se assemelha à do verbo enviar. Nada mais se encontra a respeito desse verbo. Pois é, eu lamento dizer a você, ao que tudo indica, esse verbo, quando passar a ser registrado, vai ser transitivo direto, né? Periciar alguma coisa, né? Mas por enquanto ele não existe. E se ele não existe, tenha cuidado, porque também não existe o periciado, né? Que aparece muito documento periciado. Eu tive a curiosidade de olhar o nosso Código de Processo Civil, que é uma legislação muito nova, muito recente. No CPC novo não existe, ou pelo menos o legislador não usou o verbo periciar, acertou, usou muito pericial, prova pericial, perfeito, tudo certinho. E usou, claro, né, o perício, o substantivo perícia, mas periciar não. Portanto, se você quer realmente usar o padrão formal da língua, evite, né, use que vai se submeter à perícia, vai passar por perícia, né? O perito analisou, mas periciado e periciar ainda não, né? Vamos esperar um pouco mais de tempo para a gente ver esse verbo aí aparecer nos registros mais formais da nossa língua portuguesa. É isso aí, avisa aí o seu amigo da polícia, principalmente, né, da área jurídica, que gosta de utilizar esse verbo, né? E dizer a ele, ó, presta atenção, você pode até continuar usando, saiba, porém, que ele não é registrado no padrão formal da língua. É isso aí, um grande abraço.